para fazer o pós-doc em 2014, então já vai fazer quase 10 anos, são 8 anos aqui, né? 4 anos de pós-doc e depois mais 4 como pesquisador. E saí no momento que o jornalismo estava numa nova fase, né? E depois de 20 anos já de trabalho em redação, mas também de um trabalho de mestrado e doutorado e de pesquisa, fazendo as duas coisas juntas. Então, aqui, esse período que eu passei no NEV foi fundamental para que talvez eu tivesse aquelas peças do quebra-cabeça isoladas e faltava um tempo para tentar juntá-las e tentar ver uma outra fotografia que no dia a dia de redação e no dia a dia mesmo da pesquisa, do mestrado e doutorado, era muito difícil, né? Então foi primeiro a guerra com a Camila Nunes Dias, que também é pesquisadora do NEV, para falar sobre a expansão do PCC. Depois houve a eleição do Bolsonaro e o foco, de alguma forma, acabou indo para o Rio de Janeiro, para a cena das milícias, sempre pensando em violência e poder, né, que é um pouco dos temas aqui do NEV, do CEPID e das pesquisas aqui. E que no desdobramento veio esse, que é A Fé e o Fuzil, né, que é esse terceiro livro que eu estou escrevendo agora, que discute a questão da religiosidade no Brasil, do pentecostalismo, e das facções, né? As duas formas de organização que vieram de baixo e que transformaram a cena urbana brasileira, né? Me formei em economia aqui na FEA, tinha talvez uma influência de prestar atenção nos grandes números para pensar a realidade, nas curvas que eu uso inclusive nos livros, né, para pensar em mudanças macro de comportamentos. No jornalismo eu trabalhei muito tempo pensando quase como talvez um etnógrafo, a reportagem, no contato pessoal, e que para mim sempre foi o que mais me atraiu e o que eu tenho mais facilidade de prestar atenção nas pessoas e a partir dessas histórias eu fazer um material mais descritivo das cenas que eu via sobre São Paulo. Gosto muito e sempre gostei de cultura urbana e violência, inclusive, dentro desse contexto de cultura urbana. Quando eu vim para o NEV e na ciência política e na sociologia e na FEFELESH, me obrigou a pensar mais teoricamente sobre essas coisas que eu via na rua e na etnografia, né? Então eu vim para cá em 2014, um ano depois de 2013, né? Do Mídia Ninja, de tudo aquilo que aconteceu. E é como se eu tivesse com um celular na rua fazendo streaming no jornalismo, né, que é um pouco isso que a gente faz, e aqui é como se eu pegasse esse tempo para começar a ver as coisas do drones, de cima, né, a partir das coisas que eu já tinha visto e que eu continuava vendo no chão, né. Então você começa a pensar em algumas categorias, nas questões que você está pensando, você foca as perguntas que você quer responder, né? E talvez isso seja uma coisa muito importante que, com um amadurecimento e com a leitura e com a troca de ideias aqui, a gente começa afinando, é que talvez as perguntas às vezes são mais importantes que as respostas, né? O foco de investigação, o que você quer saber e você ter isso mais ou menos claro, que vem com as questões que são feitas aqui no NEV, essa sempre foi o norte importante para as coisas que eu estou pesquisando, acaba te direcionando para um outro caminho que, apesar da linguagem jornalística que eu tenho, né, eu conto histórias, eu também continuo sendo descritivo e continuo dialogando com um leitor comum, eu não estou dialogando com acadêmicos quando eu escrevo esse livro, nem com a teoria, eu estou contando histórias para um leitor comum, mas esse instrumental acadêmico me permite contar a história de uma outra forma e pensando nas perguntas que a gente investiga aqui. E uma das perguntas tem muito a ver com a questão da obediência e do poder. Por que as pessoas obedecem? Como é que uma autoridade produz obediência? É pelo uso da violência que o poder se impõe ou não? O poder constrói uma legitimidade a partir de uma outra forma de ação que as pessoas passam a segui-los. A religião é um tema totalmente voltado a essa investigação. É um tipo de autoridade que lida com questões metafísicas e
mágicas até, mas que produz um tipo de obediência, um tipo de poder que se fortaleceu numa sociedade urbana que parecia rumando para a racionalidade, né? E a gente viu ressurgir a religiosidade com essa força, né? A gente imaginava, quer dizer, a gente trabalhando com justiça e segurança pública, que uma segurança pública eficiente, bem coordenada e uma justiça que puna da forma correta produziria obediência e ordem, talvez. Essa é uma hipótese que desde sempre é investigada. E a gente tem um sistema muito caótico, tanto de segurança pública como de justiça. Uma polícia violenta, muito assassinato e muito homicídio em decorrência do trabalho policial, uma justiça ineficaz, um aprisionamento massivo e abusivo e meio aleatório de pessoas pouco importantes, tudo isso acontecendo de forma caótica. Mas o que para mim foi impressionante é como foram sendo criadas formas de produzir obediência que dispensavam essa justiça e essa segurança pública formal. Então, isso aconteceu a partir do PCC, que é um dos primeiros livros que eu e a Camila e tantas outras pessoas aqui no NEV vêm pensando a respeito, é como a construção de um propósito para o crime e a construção de um discurso oferecendo um sentido para esses criminosos transformou a forma de agir no crime. Então você tinha muita gente presa, um controle das prisões pelo PCC e um discurso novo que surge depois do massacre do Carandiru, que é o seguinte: o sistema está contra a gente, quer nos exterminar. A gente precisa parar de se matar aqui nas quebradas e se ajudar. O crime fortalece o crime e o nosso inimigo é o sistema. A gente vai seguir no crime sem abaixar a cabeça para o sistema e crescer nas brechas do sistema, aproveitar as brechas que o sistema oferece. Então você tem toda uma nova forma de agir a partir de um novo discurso e uma nova forma de organizar esses comportamentos que transformaram a cena criminal do Brasil. Fizeram com que São Paulo, inclusive, organizasse um novo mercado de drogas que passasse a ganhar dinheiro em todos os continentes do mundo como nunca ganhava, né? Então o PCC passa a organizar esse mercado. A gente acompanhou aqui no NEV, desde a fundação em 87, 88, o crescimento e o surgimento da redemocratização, o papel que a Igreja Católica teve na formação dos partidos de esquerda, social-democratas, as comunidades eclesiais de base, a ideia de uma reforma do capitalismo para que as igrejas não corressem o risco de sucumbirem ao comunismo de Cuba, que vinha nos anos 60, você tem o Concílio Vaticano II, toda uma ideia de formação da redemocratização vinculada ao reformismo do sistema, e a Igreja Católica que pensava o seguinte: os pobres precisam se conscientizar para conquistar direitos do Estado. Da mesma forma, os sindicatos precisam pressionar, vem um novo sindicalismo daí, o PT, Lula, para pressionar as empresas por mais direitos. Era essa a ideia e quem sabe a gente se tornasse uma social-democracia no futuro, mais racional, um país mais justo e ao mesmo tempo livre, né, garantindo os direitos individuais. Mas isso rui com o passar do tempo. E a gente vê o surgimento das igrejas evangélicas falando da capacidade da transformação individual para caminhar com as próprias pernas a partir de um novo instrumental de crenças que permitia a pessoa se inserir no mercado. Então a pessoa passava a aceitar Jesus e passava a ter uma autoestima por se achar amada também da mesma forma. Ao mesmo tempo ela tinha uma meta ligada à prosperidade, a partir das novas teologias que surgem com o neopentecostalismo, voltada para ganhar dinheiro e não depender do Estado. Isso permite criação de networkings e redes de apoios. Ao mesmo tempo você exorcizava o espírito do passado, da zona rural, do migrante, para remodelar um novo espírito mais moderno, voltado ao mercado de trabalho. Assim, a minha sensação é que a gente começou a escrever sobre crime como se fosse um tipo de ação desviante, excepcional, que talvez fosse corrigida pela punição, um debate que desde sempre acontece,
mas como se fizesse parte de um desvio, né? E com o passar do tempo, a minha impressão é que isso se tornou cada vez mais uma alternativa de atividade para sobreviver nas cidades e ganhou uma dimensão que a gente nunca imaginava, influenciando a economia e a política como nunca havia acontecido. Então, primeiro a gente tem um mercado bilionário de drogas, com o qual a gente nunca soube lidar, que ao mesmo tempo o consumo das drogas fazem parte da cultura urbana, é muito difícil aguentar essa vida vazia das cidades, então as drogas fazem parte da cultura e esse mercado é ilegal e por isso é muito lucrativo e passou a fazer rodar uma economia que não é só das drogas. O PCC mesmo, além de uma agência reguladora do mercado do crime, passou a organizar esse mercado criminal, se tornou uma espécie de banco de desenvolvimento do crime, emprestando dinheiro, armas e financiando uma série de atividades criminais. Ao mesmo tempo que o mundo passa por uma crise no emprego gigantesca, né? E a formalidade, inclusive, vai se fragilizando e a informalidade e o empreendedorismo crescendo de uma forma também nunca vista. Então, é uma cena diferente do que foi na industrialização e na pós-industrialização. A gente está vivendo um momento de transição muito grande, com a inteligência artificial entrando, os empregos acabando cada vez mais, e o crime e as atividades ilegais ganhando essa força e esse poder tanto de influenciar as eleições, como nunca teve, como de financiar economias, né? Então, esse diagnóstico, né, muitas vezes é necessário para repensar e discutir sobre caminhos, né, e sobre soluções, e sobre políticas, e sobre como lidar com isso, né. Então, o crime hoje é uma força política e econômica muito diferente do que era 20 anos atrás, né, e esses 3 livros, eles vêm acompanhando um pouco essa transformação, né, e essa cena nova que está aparecendo. Então, o papel do fuzil passou a ser maior, né, do que antes, porque você tem um Estado fragilizado que abriu mão do monopólio legítimo da força, é como se o contrato se rompesse e cada um passasse a impor pela força nos territórios que controlam suas leis para que eles fiquem mais ricos, para que eles ganhem mais dinheiro na cena do crime, né? Então também é uma outra fase desafiadora. Acompanhando tudo isso, né, a gente viu também o bolsonarismo se fortalecendo a partir de 2014 e se formando, um discurso construído pelo Olavo de Carvalho, o surgimento da extrema-direita, a popularização da extrema-direita, vindo a partir desse marco que também tem muito a ver com 2013, né, que foi um período histórico muito ligado à emergência das redes sociais, né? Então você tem o surgimento de uma nova tecnologia, de uma nova forma de comunicação nesse momento. O pentecostalismo já vinha crescendo desde 1980, 90, né? Então todas essas conversões, elas já eram uma solução urbana, muitas delas feitas a partir das rádios, das televisões, que eram muito usadas, mas principalmente no chão das igrejas dos bairros, né? Foram mais de 170 mil igrejas construídas em 40 anos, né? Sendo que a gente tem 14 mil igrejas católicas, mais de 170 mil igrejas evangélicas. Então você teve um trabalho braçal, inclusive, né? E também de construção de um novo propósito de vida e uma nova forma de se enxergar no mundo das cidades. Só que com as redes sociais, o que a gente viu é que começou a se intensificar um discurso de conflito e de guerra e de construção de um discurso com propósito. Então, o discurso olavista da guerra cultural, anti-marxista e que via conspirações comunistas na América Latina, passou a dialogar e a se conectar com o discurso da batalha espiritual do bem contra o mal, associando o mal ao esquerdismo, que da mesma forma que pregava o comunismo, que queria acabar com as igrejas e com a cultura judaico-cristã, também ia contra a moral pregada na Bíblia, ligada à família, ligada a gênero e tudo mais. Então, passam a ser associados ao mal e a transitar e, na verdade, convergir
nas mesmas bolhas de direita que dialogam com o Olavo de Carvalho e que dialogam, inclusive, com o discurso das Forças Armadas, muito inspirado e pautado pelo livro A Verdade Sufocada, do Carlos Brilhante Ustra, que dialoga com 100 anos de uma doutrina do Exército que fala justamente sobre a perda e a maior derrota do Exército brasileiro com a redemocratização, que foi a derrota da batalha cultural. Isso o próprio Exército já dizia, fala que os Estados Unidos perderam no Vietnã e a França perdeu na Argélia porque perderam a batalha cultural, apesar de terem exércitos e forças mais potentes. Então tudo isso passa a dialogar e a dar base para, a partir dessas bolhas que passam a convergir e conversar somente entre si, de uma nova forma de ver o mundo, mas sobretudo uma nova causa e uma nova bandeira. As pessoas passam a acreditar que fazem parte de um exército do bem. Eu acho que a gente passou a viver numa sociedade urbana, aqui em São Paulo e no Brasil de uma forma geral, em que ter dinheiro acaba sendo diferencial para a vida das pessoas. Então é como se o político realista e cínico desistisse do Estado, porque o que importa é ganhar dinheiro e empreender. Então o mais forte, o mais abençoado, o mais capaz, o com maior networking, com mais contatos no poder, vai conseguir ganhar mais dinheiro. Isso pode ser fazendo crime ambiental, pode ser ganhando dinheiro, lavando dinheiro no tráfico de drogas e de diversas formas. E os agentes do Estado, eles são espécies de agenciadores de negócios desses empresários. Então você passa a ter a sensação de viver numa selva, uma selva darwinista, onde o mais forte vai sobreviver. E você para de pensar na coletividade. E você para de pensar, inclusive, nos danos coletivos dessa busca incessante por consumo. E qual é o caminho que a gente vai chegar, onde a gente vai chegar a partir dessa disputa desesperada para consumir e ter bens materiais, senão você pode ser despejado, passar fome, não ter saúde, não ter educação e sucumbir na vida urbana. Qual vai ser o caminho, sendo que a gente já tem uma sociedade cada vez mais caminhando para o ocaso, para um superaquecimento, para uma devastação ambiental, para uma concentração de renda, para um crescimento da pobreza, e a gente, como se dessa forma e como se tudo isso fosse normal, abrindo mão de pensar no coletivo e de pensar em conjunto, em soluções coletivas, para evitar que a gente destrua o mundo em 200 anos, né? Então, apesar de serem soluções vindas da miséria para vencer a pobreza e para sair da pobreza, que foram construídas dentro das prisões e nas periferias e que, de fato, ofereceram soluções importantes, do ponto de vista coletivo, ou do ponto de vista do mundo, né, alguma coisa não fecha aí. E a gente continua caminhando para o fim do mundo. E não é à toa que eles falam tanto em apocalipse aqui, né? É como se o mundo fosse acabar mesmo. E os deixa fora dos debates sobre reforma do mundo, sobre a reforma coletiva no mundo muitas vezes. Claro que não dá para generalizar, e tem várias congregações e leituras da Bíblia e etc. Mas de uma forma geral você tem essa visão escatológica que está na Bíblia, o mundo vai acabar, para que eu vou ficar pensando em evitar o fim do mundo, né? A gente consegue construir um projeto de futuro capaz de engajar coletivamente direita e esquerda, ou que seja desconstruir essa dicotomia, essa disputa, ou essas duas visões de mundo que aparentemente são diversas, mas que na verdade está todo mundo vivendo o mesmo drama e o mesmo problema, a mesma falta de perspectiva e o mesmo desespero. Todo mundo sente dores muito parecidas, né?
E qual o papel da política em apontar um caminho, um projeto que volte a fazer as pessoas acreditarem na política e se engajarem, e a voltarem a acreditar e a voltarem a encontrar sentido pleno para suas vidas, né? Que sejam menos vazias apesar de um projeto diferente, que as pessoas se engajem. É possível ou não a gente está fadado a essa selva, essa disputa vazia por quem é mais forte até o mundo acabar e a gente destruir o mundo? Será que a gente vai conseguir sair dessa armadilha? Será que a gente vai inventar alguma coisa para mudar a forma de viver nas cidades? São essas as perguntas.